Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um bate-papo jurídico, o nosso Juridicast. Hoje nós vamos falar sobre as práticas colaborativas, que é um método não adversarial de resolução de conflito. Para isso, eu convidei a doutora Simone de Arruda Campos Godoy, ela que é advogada de família, advogada colaborativa, mediadora extrajudicial, advogada sistêmica e terapeuta de família e casal em formação. Obrigada, doutora Simone, pela presença, por ter aceitado o convite de vir aqui para a gente bater esse papo sobre as práticas colaborativas. Val, eu que agradeço, é uma honra e um prazer poder falar de algo que é tão caro, então você conhece tão bem também, e falar de algo, principalmente nesse contexto em que nós estamos vivendo, de um judiciário que vem muito assoberbado, né, com muitos processos, e que tantos deles poderiam ter um outro encaminhamento, né, não necessariamente judicializar todas as questões, todos os conflitos, né? Então, as práticas colaborativas entram nesse cenário como uma luz, né, para uma alternativa, mais uma porta que a gente pode bater e obter uma satisfação dos nossos conflitos, das nossas questões, né? E que são tão usuais e tão comuns, tão cotidianas. Vocês já estão percebendo pela fala da doutora Simone que vai ser um bate-papo muito agradável, porque as práticas colaborativas, ela leva a isso. Mas, doutora Simone, antes da gente começar o nosso tema principal, eu gostaria que você nos falasse quem é Simone Arruda. Bom, Simone Arruda são várias, né? Eu falo que a gente nunca tem um papel só, né? Somos várias dentro de uma só. Mas, assim, eu posso dizer que a Simone é uma mulher, é uma mãe, esposa, advogada, filha, irmã, enfim, são tantos papéis a se desempenhar, né? Mas especialmente uma realista esperançosa. Eu acho que eu me defino melhor dessa maneira. E você é daqui mesmo, de Campo Grande? Ou... Não, eu sou de Presidente Prudente, São Paulo. Estou morando nessa cidade maravilhosa que eu adotei como minha, que é Campo Grande. E estamos muito felizes aqui. Tenho 2 filhos, sou casada e assim... Eu digo que um dos presentes que essa cidade me deu, além de tantas coisas que nem vou nomear, é a diferença de paulista e de sul-mato-grossense, né? Que agora eu aprendi que sul-mato-grossense é uma coisa muito importante de se falar. Lá em São Paulo a gente vê pomba e pardal, né? Uhum. Aqui a gente vê tucano e arara. Não tem comparação. Capivara também, né? Nossa, capivaras com a tise, isso. A fauna é maravilhosa, né? É verdade. Simone, você é capacitada, né, nas práticas colaborativas. Isso, eu sou capacitada nas práticas colaborativas. As práticas colaborativas são um método extrajudicial, consensual e multidisciplinar de resolução de conflitos. Né? Basicamente, assim, em uma conversa de elevador, eu diria isso em 30 segundos. Isso. Né? Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. Né? E eu acho que para a gente situar, a gente pode dizer de onde veio isso, né? Porque no nosso cenário jurídico é muito novo. É novo. As práticas colaborativas surgiram na década de 90, nos Estados Unidos. Então, para nós aqui, ela chegou em 2013, ela ganhou visibilidade em 2013, né? Mas na década de 90, com um advogado de família chamado Stuart Webb, e ele no estado de Minnesota, e ele era um advogado que ele se dizia frustrado, né, com a profissão, porque mesmo advogando
e ganhando as causas para os seus clientes, tantas vezes, ele não via melhoria na relação, ele não via sentido para as famílias naquilo que ele estava fazendo, né? E ele até pensou em parar de advogar, mas trabalhando em casos consensuais com outro advogado, ele pensou, por que não trabalhar só com consenso, né? Sem judicializar. E aí, então, ele se auto-intitulou o primeiro advogado colaborativo. E foi ele, então, que criou as práticas colaborativas no direito. Muito próximo do que ele já fazia e do que ele pensava, tinham duas psicólogas, também nos Estados Unidos, a Pauline Tessler e a Peggy Thompson, que eram peritas judiciais em casos de família. E elas também trabalhavam muito com as famílias nesse sentido de buscar o vínculo, né, das famílias, de ressignificar aquele momento e de fazer mais um divórcio mais do que uma briga, né? Mas olhar para a família como um sistema que ela é e que merece ser valorizado e olhado, principalmente nesse momento de transição, né? E se falando de famílias de divórcio, né? Ou de guarda de filhos, enfim, de todas essas questões. Então eles se uniram as ideias e aí surgiu então o método multidisciplinar. Então, nas práticas colaborativas, um dos pilares fundamentais e diferenciais é que os advogados não trabalham um contra o outro. Eles trabalham um com o outro. Eu acho muito bacana isso. E isso é uma diferença paradigmática gigante para a gente que estudou direito, sabendo apenas que o advogado é aquele ajuizador de ação e ele não é um resolvedor de problemas. Isso. Mas, na verdade, o advogado é um pacificador social. Né? E a gente aprende na faculdade a só litigar, né, Simone? Exatamente. A gente não aprendeu. Tem outras ferramentas. Não, exatamente. Mas eu acredito que agora já está sendo implantado, né, nas faculdades. Há tantos os direito multiportas, né? Isso. E isso, para quem é do direito, vai entender o que a gente está falando, né? Mas as práticas colaborativas surgem como mais uma possibilidade, mais uma porta, né? E assim, com um dano colateral infinitamente menor quando é possível acessá-la e fazer meio desse método. Para atuar nas práticas colaborativas, o advogado ele precisa ser capacitado. Exatamente. Para atuar nas práticas colaborativas, existe o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, e o IBPC tem feito capacitações, né, várias capacitações por ano, e os advogados, então, podem se capacitar através do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Se você está diante de um caso concreto, onde ali, de um lado, tem um advogado colaborativo, do outro, tem um advogado que ele não é capacitado, não pode sair? Pode sair. Pode sair ali as práticas colaborativas? Pode, porque não existe um impedimento. Né? Tá. O que existe é óbvio que quanto mais capacitado, quanto mais elementos você tem, a chance de você trabalhar mais efetivamente melhor naquilo que você está fazendo é maior, né? Só que a gente não vai fechar a porta. Quer dizer, se o advogado capacitado conversar com outro advogado, explicar o método, explicar como funciona e se ele topa, porque uma das coisas importantíssimas das práticas colaborativas é que os advogados e os clientes assinam um termo de participação. O que é isso? Que é um termo de não litigância, né? É um termo em que a gente concorda, né, em trabalhar com consenso, de não judicializar. Os advogados assinam um termo de não litigância, ou seja, naquele caso em específico, naquele caso, os advogados
não poderão, caso não dê acordo, não seja possível, eles não vão poder judicializar. Não podem. No termo de participação também tem a confidencialidade, ou seja, tudo que for tratado ali não pode ser levado para o judiciário ou para qualquer outra finalidade, aquelas provas e aqueles meios. Por que tudo isso? Porque quando a gente não tem outro meio a não ser o de sentar e dialogar, o de conversar, a gente se empenha muito mais, né, para que aquilo dê certo. E o ambiente também de boa-fé é muito maior, né? As pessoas têm a confiança de que o que eles trouxerem ali, né, as soluções criativas ou, enfim, as possibilidades que forem trazidas ali, não serão levadas, em hipótese alguma, contra quem trouxe a ideia ou a prova, ou enfim. E isso faz com que as partes, né, elas ficam mais à vontade de trazer toda a situação ali do conflito que eles estão vivendo, porque eles sabem, né, que o que for falado ali, o que está sendo tratado ali, no futuro, caso não saia um acordo ali, uma autocomposição, não vai ser levado para o judiciário. Exatamente. Essa confiança é muito importante, porque as pessoas entendem o espírito da colaboração. E imagine você que privilégio e que maravilha que as pessoas que estão passando por uma situação difícil, né, um conflito, ter uma equipe multidisciplinar, e aí voltamos à equipe multidisciplinar, em que você pode ser chamado um psicólogo ou um terapeuta, no caso de família, um terapeuta de família. Porque, Simone, deixa eu te cortar um pouquinho, né? Porque existe aquele pensamento, né? Que advogado de família, ele é meio psicólogo. E não é bem assim, né? Não. Psicólogo é psicólogo, advogado é advogado. Então, essa importância de trazer, caso haja necessidade, essa equipe multidisciplinar para dentro desse caso concreto, né? É onde tem esses profissionais aí que você está dizendo. Então, já que estamos falando da equipe, vamos dizer quem pode compor uma equipe multidisciplinar, né? Qualquer profissional especialista que caiba no caso, mas de uma maneira geral nós temos, no caso de família, terapeuta de família e casal, psicólogos infantis e de adolescentes. Nós temos também, que é uma questão que permeia muito e causa muita discussão e conflito, que é a questão financeira. Então, nós saímos da dinâmica de uma casa para duas, nós saímos muitas vezes de uma receita, né, a ser dividida para duas casas. Nós temos não só patrimônio, mas nós temos dívidas. Tudo isso precisa ser conversado e precisa ser rearranjado. Imagine no meio, no olho do furacão, a gente fala, tomar boas decisões. Então, a nossa participação, né, nas práticas colaborativas da equipe multidisciplinar é ajudar essas pessoas a, em momentos difíceis, tomar boas decisões. Para que depois, a hora que esses momentos difíceis passarem, elas olharem para trás e falar, foi o melhor que a gente podia fazer. Né? Isso. Então, assim, quando as emoções, no caso, né, da equipe dos terapeutas e dos psicólogos, eles conseguem atuar junto aos clientes, dando o endereçamento correto às emoções, fica muito mais fácil, né, muito mais fácil de tomar decisões mais racionais, decisões que possam perdurar por mais tempo. Simone, esse termo de participação que você falou, ele se estende também a essa equipe? Totalmente. Todos que participam do processo colaborativo tem que se retirar caso precisam se retirar caso não dê acordo,
Ninguém pode levar nada do que foi falado ali para outro lugar. Todo mundo se retira e essas pessoas precisam contratar outros advogados que serão advogados litigantes. Ir em busca, então, de novos advogados para que vá para o judiciário e continue o processo lá, né? Isso. Você falou sobre o neutro financeiro. Caso o Zezé de Camargo e a Zilu tivesse adotado as práticas colaborativas, estou dizendo isso porque saiu na imprensa, né, na rede social, esse caso. A Zilu não estaria hoje passando pela essa situação que ela gostaria, né, de rever o acordo que foi, porque ela fala que ela foi, né, injustiçada, caso tivesse ido em busca das práticas colaborativas e tendo esse neutro financeiro? Eu acho que ela teria muito mais chance de olhar de maneira mais ampla e ter mais equidade, né? Estar mais em pé de igualdade com ele para poder tomar as decisões mais claramente, mais conscientemente, né? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem das práticas, quer dizer, nem sempre as pessoas estão no mesmo patamar. Às vezes a gente tem, vou dar um exemplo concreto, a gente tem um marido, por exemplo, na minha área de atuação, que é empresário, que tem toda uma expertise financeira e contábil, de todo o patrimônio, de tudo que envolve isso. E de repente a esposa era aquela que ficava em casa, que cuidava dos filhos e que não tem nem ideia do que a gente está falando, né? Então aí, quando a gente traz isso para as práticas colaborativas, a gente vai tentar dar essa expertise, trazer para ela, porque as pessoas vão abrir ali os dados contábeis, patrimoniais, enfim. Então não tem como maquiar ou esconder algo, né? Lembrando que as práticas colaborativas, elas precisam ser para os dois, enfim, os envolvidos precisam querer estar ali, uhum. Né? Não tem tem um caso, por exemplo, que o cliente me procurou e aí ele falou, olha, eu quero fazer práticas colaborativas, eu achei super legal, acho que vai funcionar muito, só que eu não vou poder participar das reuniões. Aí eu falei, olha, então nós podemos dar outro nome, né? Mas eu posso ser mediadora, a gente pode trabalhar em conjunto, em cooperação, isso. Mas a gente não vai ser práticas colaborativas, a gente precisa dar um nome para cada coisa exatamente que a gente faz, né? Eu acho que precisa dar essa informação para os nossos clientes, e são eles que decidem. Outra coisa que eu não posso esquecer de dizer, que muito diferente do que a gente está acostumada como advocacia tradicional, né, é que aqui existe o protagonismo dos clientes. São eles, né, que vão decidir e passar, eu falo que a gente como advogado, a gente dá a mão. Dá a mãozinha ali, segura, né? A gente faz a travessia juntos. Isso, também gosto disso. E essa autoimplicação faz maravilhas depois. Isso. Porque não deixamos nada embaixo do tapete, né? Não digo que seja mais fácil, mas em termos de tempo e de vida, tem se mostrado muito melhor, porque depois quando o cliente quando ele consegue fechar o acordo, é realmente aquilo que ele queria. Ele está ciente, consciente e está assim, colocando um ponto final normalmente para um recomeço. Isso. Né? Porque fins pressupõem recomeços. Isso. Né? Eu até costumo pensar assim da seguinte forma, quando se trata de um divórcio, né? Quando a gente leva esse divórcio para as práticas colaborativas, eu gosto muito de trabalhar que o casal, ele não vai existir mais, né, como um casal ali,
mas ele vai continuar a existir como um casal parental. Um casal conjugal, ele não vai mais continuar a existir, mas como casal parental, sim. E isso é importante, principalmente quando existem filhos, né? Exatamente. Eu costumo dizer para os meus clientes que quando eles vêm me contratar como advogada, são eles que me contratam, mas os meus clientes são os filhos deles. Isso. Porque eu acho que é importantíssimo a gente dar voz para essas crianças. Difícil, muito difícil, num divórcio, a gente conseguir que o casal tenha clareza de onde termina a relação conjugal e onde começa a parental. Então, nós temos muitas brigas, nós temos muitas discussões que aparentemente são relacionadas aos filhos, mas que na verdade são maquiadas por uma questão pessoal de cada um. Então a gente precisa ter em mente, quando vai se divorciar, que mais que um dever, é um direito dos filhos amar ambos os pais. Isso. Né? Uhum. E quando a gente impede isso de alguma forma, não fazendo com que o filho conte o que aconteceu na casa do pai ou da mãe, ou falando mal do pai ou da mãe, ou achando que quando chamam lealdades invisíveis, né? Aquele filho, por exemplo, que fica com a mãe durante a semana e vai passar o final de semana com o pai e começa a não querer ir, mas não porque o pai, de repente, faça algo que seja ruim ou nada disso, mas porque sabe que a mãe vai ficar triste, porque sabe que a mãe vai ficar sozinha. E a criança, não é justo com a criança achar que ela tem que escolher um lado. Porque a criança, ela não é 50% pai, nem 50% mãe, né? Ela é 100%. Ela é integral, ela é um ser humano integral. Isso. E a gente precisa olhar para isso. Por isso que eu acho tão lindo quando fala da equipe multidisciplinar dentro das práticas colaborativas. Tem o psicólogo infantil, que ele vai dar voz também para essas crianças, exatamente, que ele vai entender, explicar também, né, caso os pais ainda não tenham falado, né, em relação ao divórcio, eles vão falar, comunicar. Eu acho muito interessante essa equipe. E também fazer um alerta quando os pais estão ultrapassando o limite da conjugalidade, entrando na parentalidade como moeda de troca, né? Então, o profissional de saúde mental, ele é fundamental nesse sentido de preservar, porque é muito difícil a gente tomar decisões totalmente racionais quando nós estamos num turbilhão de emoções, sim. Né? Então, então a equipe está ali para fazer todo esse cuidado, né? Eu acho que um diferencial também das práticas colaborativas é que, diferente de como a gente está acostumado no judiciário, que a gente busca quem foi o culpado, quem errou, o que saiu, quem foi pior, isso, né? Aqui não. Aqui a gente volta a cadeira para o futuro, quer dizer, a gente vai prospectar. Uma das perguntas que eu mais faço para os meus clientes é como você quer que os seus filhos contem essa história? E né? Também como é que você quer estar daqui 2 anos, 5 anos, exatamente, depois de que tudo isso passar, porque em algum momento isso vai passar. Não é fácil, não. A gente sabe, e também a gente não fala para eles que é fácil, porque não é fácil. Não. Por isso que a gente pega nas mãos deles, vamos passar isso juntos. Mas exatamente isso. E aí, como é que você quer estar daqui 2 anos, 5 anos, depois que tudo isso passar, né, Simone? E olhar para frente, isso, né? Olhar. Outra coisa que os meus clientes falam, meu casamento não deu certo. Claro que deu certo. Também penso assim, em algum momento deu certo, né, Simone? Se vocês casaram, sim, por vontade própria, sim, se vocês riram, se vocês tiveram filhos, se vocês tiveram bons momentos, deu certo. Sim. Sim. Não precisa ser felizes para sempre. Pode ser, foi bom enquanto durou. Foi. Não é? Exato. E aí vamos olhar para frente. De repente as pessoas podem e querem tomar caminhos diferentes e tá tudo bem.
né? De repente, em algum momento ali, hoje eles não estão mais se entendendo naquele momento, mas mesmo até que não tenha tido filhos, em algum momento aquele casamento deu certo. Funcionou. Funcionou. Eu também penso assim e acho muito bacana a gente ter esse olhar e passar isso para eles, que em algum momento, sim, aquele casamento deu certo. Eu falo que a hora que a raiva secar, em algum momento seca, né, Simone? A gente consegue olhar o que foi de bom. Isso. E outra coisa que eu acho que é super importante a gente lembrar, né? Nós somos o que vivemos. Então, se hoje a gente tem a possibilidade dessa escolha e de não querer mais, é porque todo esse processo preparou a gente para esse momento, né? Então, assim, acolher as nossas dores, a nossa humanidade, mas olhar para frente e ver que a gente tem um futuro e que a gente pode construir algo novo e que faça sentido pra gente, né? Então é isso, é olhar o que a gente quer que dê certo e não olhar aquilo que deu errado, que a gente acha que naquele momento deu errado. Exatamente. Né? Eu já ouvi dizer que as práticas colaborativas, elas são prima irmã da mediação. Eu ouso dizer que todos os advogados colaborativos precisam fazer mediação. Mediação. Porque é uma das ferramentas que nós usamos no processo, né? Inclusive na equipe multidisciplinar podemos chamar mediadores também, caso seja necessário. Mas existe diferença, né? Especialmente porque na mediação o mediador ele busca a melhora na comunicação das partes, mas ele não pode efetivamente sugerir possibilidades, interferir naquele relacionamento ou naquela tomada de decisões. Ele faz com que as pessoas, ele possibilita com que o diálogo das pessoas melhorem e elas cheguem a um consenso, né? Possam chegar a um consenso. No caso das práticas colaborativas, cada uma das pessoas dos envolvidos tem o seu advogado, né? Trabalhamos numa equipe grande em que trabalhamos colaborativamente, mas ali nós podemos dar, a gente fala que a gente faz o brainstorming ali, né? A gente pode dar opinião, a gente pode tentar ajudar a achar soluções, maneiras de compor, então assim, é diferente por conta disso. A gente vai apresentando as ferramentas para eles, né? E eles que vão tomar ali a decisão. Eles vão tomar as decisões, mas a gente tem um poder maior de assessorar, de comunicação. E na mediação, não. Na mediação, não. Na mediação, você tem que ficar ali mais somente... Ter um mediador, né? E você ajudando ali o seu cliente nas questões jurídicas. Jurídicas só, mas assim, o mediador, né? No caso, o mediador não pode oferecer soluções. Né? Então, é diferente dos advogados que compõem ali, porque ali a gente... eu falo que a gente sai fora da caixinha, né? Então, não são só aquelas soluções dentro da caixa, aquelas soluções enlatadas. Ali, cada família ou cada situação é uma, né? E aí, a gente fala que a gente customiza no corpo do cliente, daquela situação, daquela família, né? Um acordo como um alfaiate. Faz um terno sob medida, a gente faz um acordo sob medida para aquela família. Para aquela família, né? Então, assim, fora que, Valnete, a gente precisa pensar que estamos acostumados a ter um pai-estado, né? A um pai que diz pra gente o que é bom e o que não é bom, o que fazer. Então, a gente está acostumado em vamos judicializar, porque aí a gente não precisa conversar, a gente não precisa enfrentar de frente, e o que o juiz decidir, a gente vai aceitar. Agora, quem melhor do que os próprios envolvidos para saber
em tempo real, né? Eu digo que o tempo do judiciário não é o tempo das pessoas, especialmente em famílias, a gente tem mudanças semanais, diárias de situações, que se a gente for levar o judiciário, e que, gente, eu não estou falando que o judiciário não é um meio viável e nem bom, porque ele está aí também para nos servir e também em tantos casos e tantas situações em que não são possíveis, o diálogo, não é possível que as pessoas entrem em consenso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que tanto quanto possível, quem melhor para saber o que é melhor para si do que os próprios envolvidos. Né? Então é nessa seara que a gente precisa entender que quanto mais a gente for protagonista das nossas vidas, né, mais chance a gente tem de chegar perto da nossa realidade, daquilo que faz sentido pra gente, daquilo que a gente vai dar conta de lidar depois. E nada melhor do que eles, né, para saber disso, né, Simone? Exatamente. Simone, tem as práticas colaborativas, a mediação, a conciliação, a arbitragem, e não existe isso, né? Esse é o melhor método. De jeito nenhum. E também as pessoas podem estar perguntando, né? Gente, então é só pra gente muito evoluída, pra gente que gosta só de conversar, né? Então, porque pra mim não vai funcionar. Simone, só te cortando um pouquinho, quando eu falo das práticas colaborativas para algumas pessoas próximas de mim, eu falo com todo esse encantamento, que eu sou muito fã das práticas colaborativas. Eu já ouvi assim, né? Você é muito sonhadora. Romântica. Muito romântica. Né? Eu já ouvi isso, Simone. Muito ao contrário. Isso. As práticas colaborativas são fruto de muito trabalho, né? Uhum. E pensem vocês, né? Que não é pra gente evoluída, gente. É pra gente que entende que brigar não é o caminho. Não é o caminho, né? Não é. Que deixar que outra pessoa decida sobre a sua vida deveria ser o último recurso. Isso. Né? A ser buscado, chamado, né? buscado, Exato, né? Então, assim, não é. Eu tenho casais que chegam pra mim e falam: eu não consigo ficar na mesma sala que ele. Eu já ouvi isso também. Eu não consigo ver ele. Mas eu sou filha de um divórcio, por exemplo, e eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Sim. Eu tenho amigas que são advogadas hoje, mas são filhas de um divórcio litigioso do pai e da mãe. E qual foi a primeira coisa que elas fizeram quando se formaram e pegaram a OAB? Foi desarquivar o processo e olhar toda aquela situação e que você olha ali são recortes da vida da pessoa e que não diz exatamente quem era aquele casal, o que aquele casal construiu. Então, assim, a gente precisa olhar se é isso que a gente está disposto. Porque os efeitos colaterais de um divórcio litigioso são devastadores para a família, né? E isso eu falo que marcas físicas a gente vê, marcas psicológicas nem sempre, mas elas podem ficar ali para uma geração. Esse método não adversarial de resolução de conflito, que as práticas colaborativas, elas podem ser levadas para um outro ramo do direito ou somente dentro do direito das famílias? Não, ela foi criada originalmente no direito das famílias, né? Mas hoje ela já é usada no direito do trabalho, ela já é usada nas sociedades empresariais. Ela é muito usada, por exemplo, em franquias. Eu vou dar um exemplo depois para você. Então, assim, em sucessão, né? Porque eu acho que em tudo que envolve pessoas, as práticas colaborativas têm o seu valor. Porque para além das questões jurídicas, existem as questões pessoais e emocionais que influenciam e muito nas decisões. Né? Então, ter o privilégio, né, e esse benefício de uma equipe multidisciplinar é encantador e é assim, realmente um privilégio, né? A gente poder contar
com uma equipe que vai estar ali dando suporte, que vai estar ajudando a construir, né, algo que faça sentido. E tem a presença, né, do terapeuta, do coach, né, Simone? Não, é todo um cuidado. E aí as pessoas falam para mim assim, mas então é muito caro fazer, né, as práticas colaborativas, eu não tenho condições de fazer. Muito ao contrário do que as pessoas pensam, as práticas colaborativas, se formos comparar com um processo litigioso, ela tende a ser infinitamente menos dispendiosa, né? Até porque você vai pagar os seus advogados na modalidade que você contratar, e os outros especialistas normalmente são pagos ou por hora, ou por reunião. Então, assim, a princípio pode parecer que seja vultoso, mas não é. Né? E o custo emocional que tem quando é um processo litigioso, né, Simone? A gente sabe disso. Os efeitos colaterais são danosos para todos os envolvidos. E não só em termos financeiros, né? Mas enquanto a gente tem algo tramitando na justiça que não está nas nossas mãos, sim, que a gente não sabe qual vai ser o veredito, depois, né? A gente nem trabalha direito e nem consegue produzir, nem consegue ter uma vida tão plena como se a gente conseguisse. E deixar para um terceiro que não conheça a tua realidade decidir por você, né? Exatamente. Então, assim, quando possível, é como a gente falou, nem sempre o caso vai ser para práticas colaborativas, sim, né? Sim. Mas existem muitas possibilidades, né, antes da gente bater as portas do judiciário. Nos casos onde existem violência doméstica, as práticas colaborativas, ela pode estar presente? Não, porque aí você viola um princípio básico, né, das práticas colaborativas, que é as pessoas estarem ali por vontade própria, estarem ali em pé de igualdade, digamos assim. Não basta você estar voluntariado a isso, mas você não pode estar sofrendo nenhum tipo de ameaça, de coação ou de violência, né? Porque pense você, como você vai conseguir tomar uma decisão, né, frente a frente com o seu agressor, bem, ou tendo muito... Pelo contrário, né? Verdade. Simone, mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse nosso bate-papo? Olha, eu primeiro gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar de algo que ninguém percebeu que é uma coisa que eu gosto, né? Ninguém percebeu que nós gostamos, né, Simone? É um assunto encantador, eu acho. E mais do que encantador, eu acho que é um assunto que precisa ser levado para o público em geral. Eu acho que é importante a gente lembrar que as práticas colaborativas no Rio de Janeiro, por exemplo, já estão, os procuradores já foram capacitados e eles estão atendendo. Podemos criar, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, tô lançando uma ideia, né? Parceria com as universidades, que já tem os psicólogos em formação, já tem fazendo curso de psicologia, temos assistentes sociais, nós temos os estudantes de direito, nós temos as clínicas jurídicas, né? Então, assim, por que não unir todos esses futuros profissionais sob a tutela de profissionais da casa e oferecer as práticas colaborativas para a população economicamente desfavorecida, né? Verdade. Então, assim... Ia desafogar bastante o judiciário, né? Muito. E a melhoria nos relacionamentos das famílias. Isso. Né? E seria visível. Está contribuindo com a paz social, que todos almejam. Com a sociedade. A sociedade ganha. Todos nós temos a obrigação, né, de disseminar essa cultura da paz e do consenso. Isso. Então,
lanço aqui a ideia. Quem sabe alguma universidade topa. Topa, né? Quem sabe? Olha, a Simone tá aí. Vou até falar o Instagram dela. Simone Arruda C. Godoy, né? Simone, quero agradecer a sua presença, por você ter vindo aqui. Eu não falei para vocês que seria um papo agradável, um assunto muito gostoso. Muito obrigada mesmo, Simone, pela tua presença. Imensamente. E eu quero falar com você o seguinte: a pacificação não é ausência ou falta de conflito, mas sim o modo de lidar com ele. Precisamos aprender a lidar com o conflito para poder pacificar.